Os espiões foram enviados antes do término dos 30 dias de luto pela morte de Moshe, pois se tratava de uma ação discreta e de interesse nacional. Ou seja, o povo de Israel estava lá em luto pela morte de Moshe, de Moisés, e antes que terminasse esses 30 dias de luto, Josué enviou esses 2 espias. O primeiro objetivo era Jericó, que as fontes do Talmud chamam de chave de Eretz Israel, a chave da terra de Israel, e que é a porta aos que são vindos do leste. De posse da cidade de Jericó, domina-se toda a região da Aravá e as passagens leste-oeste, ou seja, é uma cidade fundamental. Então, o Criador, ele, na sua infinita sabedoria, ele ordena a Josué que conquiste essa cidade, porque ali Israel ia fazer um risco no mapa, vamos dizer assim, tá? Seria um risco no mapa, seria ele estaria diluindo o poder daqueles povos pagãos ali. Então, é muito legal, uma estratégia de guerra. Estratégia de guerra. Uma estratégia que a Yahweh estava dando ao povo de Israel, porque se você olha no mapa, eles iam cortar Israel pelo meio ali. Pelo meio, exatamente. Então ia já desconectar o sul, né, do norte. Então já ia enfraquecer, aqueles reinos. Os reinos já, né? Foi uma coisa muito bonita isso. E também eu acho bonito, né, nessa passagem de Josué, porque os comentários judaicos falam que, diferente do Mar Vermelho, o rio, ele foi travado lá em cima, né? Porque Israel, né, lá em cima tem o Monte Hermon, que a água vai descendo até o Mar da Galileia, né? Então a água foi travada, então secou aquela parte do rio, e quando eles passaram, Yahweh destravou aquela água, né? E o curso do rio continuou. Quer dizer, muito show, né? Tipo assim, a gente vê que ele faz o milagre de acordo conforme Israel fala, com a nossa movimentação. Exatamente. As coisas na nossa vida ocorrem de acordo com como a gente se movimenta. Então ele aproveita aquilo que já existe, já existia uma caída da água, né? Diferente do Mar Vermelho, né? Já existia uma caída. Então é o que a gente aprende lá em Bereshit, que é daquele verbo assar, né? O verbo bará é criar do nada, e assar é fazer a partir de algo que já existe. Então eles dizem que assar, hoje tudo que Yahweh faz, ele faz a partir de algo que já existe. Não precisa complicar o que pode ser feito. Exatamente, com simplicidade. Ele se baseia naquilo que já se tem. Ele pode fazer do nada? Com certeza. Né? Pode, e quantas vezes faz do nada. Mas se houver o material do milagre, ele vai fazer. Então, exatamente, se ele não encontra na gente o material do milagre, né? Ele meio que busca, né? Urua busca dentro da gente o material do milagre, porque se ele não encontra esse material, ele não é que ele tenha dificuldade, mas as coisas às vezes precisam ir por um caminho diferente. Exatamente. E demora mais, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Então, muito show isso que a Rosemary falou. A gente vai ver que o Mashiach falou, né? Os apóstolos, eles estão tanto tempo já com a gente, não tem o que comer, o que vocês têm aí, né? Aí trouxeram lá os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Era pouco, mas foi o quê? Era tudo que eles tinham. E ele fez abrahá, e em seguida os 5 pães e 2 peixinhos deu para milhares de pessoas comerem, né? Mesma coisa o profeta. Foi na casa da mulher e falou, arruma umas botijas aí com as suas vizinhas e tudo, porque o Criador vai fazer o milagre, né, do azeite na botija. Ou seja, sempre que nós tivermos um cli, ou seja, um vaso, o material do milagre, nós estamos nos movendo na terra, né? Em Israel existe um ditado, mova-se na terra que eu me moverei nos céus, né, diz o Criador. Então existe esse ditado. Então, sempre que a gente puder fazer a nossa parte, tá? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? A gente não ficar só dependendo do Criador e da maneira mais extraordinária possível. Ele não vai complicar o que pode ser feito com simplicidade. Ele não precisava abrir do mesmo jeito que ele abriu lá na época de Moisés. Ele é original. Então, a gente precisa aprender isso também. Sim. Até o próprio Mar Vermelho, né? A tradição, a escritura não fala, né? Fala nele, mas não fala nessa passagem. Mas eu, particularmente, acredito que isso existe uma grande possibilidade de ter acontecido quando Nachshon ele foi invadindo o mar, que
Isso que conta é a tradição. A tradição. Não está na escritura. Nachon é um personagem que a gente vê na escritura. Príncipe da tribo de Judá. Ele aparece em Mateus capítulo 1, na genealogia do Messias. Mas a tradição conta que quando Moshe, as pessoas começaram a falar, e agora, o que vai acontecer? Eles vão nos pegar, o que a gente faz? A gente volta. E disse que Moshe ficou assim... Não era momento de orar, e Moisés começou a orar. Exatamente, não era o momento de orar, a tradição fala, né? E aí foi quando o Criador falou, por que você clama a mim, Clama a mim, Diga ao povo de Israel que marche. Então, tipo assim... E o primeiro que marchou foi ele, Nachon. A tradição conta que Nachon, ele foi invadindo o mar e foi entrando e acreditando, e quando a água já estava no queixo dele, o mar se abriu. Isso é tradição. Isso é tradição, é tradição. Né? Mas eu acho isso bem plausível, bem interessante. Verdade. Por aquilo que a gente entende do que é o Elohim de Israel. Exatamente. Né? E tanto é que ele falou para Moshe, por que você está clamando a mim? Manda esse povo... Vamos marchar, Kadima, né? Kadima, né? Então, o milagre ele ocorre de acordo com a nossa movimentação. Exatamente. Né? Então a gente tem que caminhar na direção do milagre. Exatamente. Então a gente caminhar na direção do milagre. E o Criador é original. Tá? Ele não vai... Muitas vezes o Criador fez um milagre na nossa vida e a gente vai ficar esperando a vida inteira que o milagre seja feito igual, só que ele é original. Tá? Então ele pode fazer da maneira que ele achar melhor. Tá? E o Criador, via de regra, ele não vai complicar o que pode ser feito com simplicidade. Tá? Abriu o Yam Suf, o Mar de Juncos, que é conhecido como Mar Vermelho, de um jeito, agora vai abrir o rio Yarden, Jordão, tem que ser do mesmo jeito? Não, tá? Então são pessoas diferentes. Moisés é uma pessoa, Josué é outra. A geração é diferente, tá? Ou seja, situações, circunstâncias diferentes. E ele é o Elohim, vamos dizer assim, que ele não tem a obrigação de fazer tudo igual. Ele é original, tá? Então é importante a gente aprender isso, tá bom? Então vamos lá.